Olá, queridos, tudo bem? Hoje é domingo, é o dia do Senhor. É um dia que nós nos reunimos e separamos com este propósito, dentro de toda a nossa semana, um dia especial para nos reunirmos como igreja e celebrarmos o nosso Deus. Lembrando que ele ressuscitou num domingo, então todo domingo é um dia de celebrarmos a vitória do nosso Senhor, a sua vida e a redenção que nos alcançou. Já pudemos ter estado de manhã na igreja, e agora estaremos também logo mais à noite. Mas eu gostaria de solicitar ou de sugerir que você separe algum tempo no seu dia para meditar na palavra do Senhor. Caso você vá, ou mesmo se você não puder ir, ter um tempo de intimidade com Deus é algo oportuno. Nosso texto hoje está lá em Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 17. Então, Êxodo 20, do 1 até o 17. Eu não vou ler o texto aqui, gostaria de sugerir que você lesse. É um texto conhecido, onde são relatados os 10 mandamentos. Então, se você puder dar uma pausa nesse vídeo, ler o texto e depois refletir conosco sobre o que ele fala. Deus vai falar a Moisés e vai trazer a ele o que nós chamamos de 10 mandamentos. O povo havia saído do Egito e agora Deus está instituindo as suas leis. Uma nação está sendo formada. Há uma terra, há um líder e agora as leis estão sendo colocadas diante dele. E ele vai trazer, então, esses 10 mandamentos. Mas é muito interessante a gente observar, logo no versículo 2, que antes de dizer o que eles devem fazer, Deus diz o que ele tinha feito. Observe comigo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. E aí ele continua: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, e assim ele vai prosseguir. Veja que, antes de dizer o que o povo tem que fazer, Deus fala o que ele fez pelo povo. Sempre é assim. Deus primeiro age na nossa direção e depois nós respondemos ao agir de Deus. Não cumprimos ou não fazemos o que Deus nos manda fazer para que depois alcancemos graça diante dele, então ele se volte a nós. Não, é o contrário. Ele se volta para nós, ele nos liberta, ele nos alcança, ele nos tira da servidão do pecado. E isso nos capacita tanto a ouvirmos a sua voz, como obedecer os seus mandamentos. Que coisa maravilhosa é a graça de Deus. Ela nos chama, ela nos alcança, ela nos transforma, e a partir dela somos capacitados e temos força, poder para ouvir e seguir a sua voz. Então ele vai trazer agora os mandamentos. Os primeiros mandamentos falam da relação entre o homem e Deus. Então, do versículo 3 até o versículo 11, ele fala dessa relação, de novo, entre o homem e Deus. Ele não deve ter outros deuses, há um único Deus. Ele não deve fazer imagem de escultura, não deve assemelhar nada a Deus, porque ele não tem forma alguma. Seu nome não deve ser tomado em vão. O sábado deve ser santificado e guardado como um dia de gozo do Criador. Hoje nós separamos o domingo, porque foi no domingo que o Senhor ressuscitou, e não mais o sábado, o dia de descanso, porque o nosso descanso consiste em estarmos em Cristo. Então, os primeiros mandamentos apontam para a relação entre o homem e Deus. E a partir dali, versículo 12, até o final, a relação entre o homem e o seu próximo. Honra o teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás a casa do teu próximo. Veja aqui, primeiro a nossa relação com Deus precisa ser consertada, para que então a nossa relação com o próximo possa também seguir pelo mesmo caminho, possa refletir a mesma realidade. Não temos como nos acertar com o nosso semelhante se não estivermos primeiro acertados com o nosso Criador. Primeiro nós nos relacionamos com Deus e o reflexo disso na relação com o nosso próximo. Primeiro essa relação vertical, para depois essa relação horizontal. Isso reflete muito bem como Jesus diz que os mandamentos se resumem. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que possamos viver para a glória de Deus. Nos lembrando que, primeiro, ele faz e ele nos liberta do pecado. Isso nos capacita tanto a ouvir como seguir a sua voz. Mas que, a partir desse ponto, precisamos restabelecer a nossa relação com o único Deus Todo-Poderoso, para então também termos uma relação restabelecida
com o nosso próximo. E assim viveremos como povo de Deus, para a glória de Deus, uma vida que exalte o nome dele e que glorifique o nosso Senhor Jesus Cristo. Que vivamos assim. Sabemos que nenhum de nós é capaz de cumprir integralmente toda a lei. Só um homem conseguiu, Jesus. Sigamos os seus passos e vivamos para a sua glória. Amém.